Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. O mundo atual exige das pessoas um padrão de beleza que às vezes é incompatível com o que foi herdado da natureza desde o nascimento. É quando entra em cena o papel de vários especialistas que proporcionam a possibilidade de se corrigir determinadas imperfeições pelo corpo. Tradicionalmente se imagina logo que o profissional para realizar essa tarefa seria um cirurgião plástico, o que realmente acontece em muitos casos. No entanto, outro profissional também entra em cena neste momento, os cirurgiões dentistas, que mais do que cuidar bem da sua dentição, ainda atua na harmonização da face. Não adianta ficar com um sorriso perfeito, dentes brancos, se outras partes do rosto estão desalinhados com o padrão de beleza exigido. E qual o papel do cirurgião dentista neste caso? Para explicar melhor este assunto, o programa Consultório Médico na TV entrevista a especialista em reabilitação oral, Alexandra Calafange. Acompanhe antes uma matéria falando do trabalho feito por cirurgiões dentistas através da reabilitação oral. O sorriso de uma pessoa é um dos principais pré-requisitos para manter bem sua autoestima e, em consequência disso, para que ela se sinta bem para ter um saudável relacionamento consigo mesmo, com sua família, entre amigos, no local de trabalho. Com o advento da internet e das redes sociais, esse conceito ganhou patamares nunca antes imaginados. As pessoas passaram a postar fotos, muitas vezes fora da realidade em que vivem, passando uma verdade de si mesma ilusória. O ideal seria que os ambientes online e offline sempre estivessem em sintonia e que, caso alguém não esteja bem com sua autoimagem, não procurasse se esconder com uma falsa imagem em postagens nas redes sociais. Com o desenvolvimento avançado da medicina nos dias atuais, é muito mais recomendado procurar especialistas que, com simples procedimentos não cirúrgicos, conseguem aumentar consideravelmente a autoestima de alguém. Neste caso, se recomenda procurar um especialista em reabilitação oral. Seu trabalho vai muito mais além do que simplesmente deixar a dentição alinhada com um belo sorriso, promovendo assim uma total harmonização da face. Ninguém sorri só com os dentes. Ao sorrir, movimentamos a pele e os músculos da face. Na reabilitação oral, devemos levar em consideração as expressões faciais, os lábios, as funções dos músculos da mastigação, as linhas de expressão, hábitos do paciente, dentes e gengivas. Em primeiro lugar, a saúde, depois a estética. Doutora Alexandra, muito obrigada por aceitar o nosso convite ao programa Consultório Médico na TV. É um grande prazer poder esclarecer para a população tudo o que a reabilitação oral, que a harmonização facial podem trazer de bom para os pacientes. Doutora Alexandra, o termo harmonização facial versus odontologia moderna, o que seria esse termo? Sim, muitos pacientes têm a impressão errada de que o cirurgião dentista ele deve cuidar só dos dentes. Na verdade, nós cuidamos do sorriso. E ao sorrir, nós movimentamos a bochecha, os olhos, a testa. Então, é de competência e obrigação do cirurgião dentista entender toda a face para que o paciente, na hora que estiver fazendo a sua reabilitação oral, ele consiga uma harmonia de toda a face e, com isso, um resultado satisfatório do seu tratamento. E o padrão de beleza hoje ganha força, né, doutora? E a ciência vem acompanhando esses procedimentos? Vem acompanhando e muito bem. Os materiais hoje disponíveis no mercado são fantásticos. Os custos estão mais acessíveis, a população está tendo mais acesso à informação, então muitos pacientes já chegam no consultório dizendo eu quero fazer tal procedimento com tal material. Né? Mas na verdade quem vai dizer o que tem que ser feito e com o que tem que ser feito é o profissional. Mas o paciente está muito mais esclarecido com isso. Então o resultado dos tratamentos está ficando cada vez melhor,
Por quê? Porque a ciência está introduzindo no mercado materiais que são biocompatíveis, sem risco de alergia, sem risco de rejeição e com resultados fantásticos. Então, acaba o paciente falando até o que ele quer usar, fazer uso de algum produto. Muitas vezes até o paciente acerta, porque pesquisa tanto antes de chegar no consultório, que muitas vezes ele já sabe mais ou menos o que é que tem que ser feito realmente, né? Mas em outras situações, o paciente chega dizendo que quer fazer um procedimento e é outro. Um exemplo, tem paciente que chega no consultório dizendo, eu quero fazer uma bichectomia. E muitas vezes ele não vai ter indicação de fazer uma bichectomia, seria um preenchimento na maçã do rosto, que nós chamamos de preenchimento malar. Então, nessa hora que entra um bom planejamento, então por isso que nós, enquanto profissionais da área de saúde, temos que estudar cada vez mais, pesquisar cada vez mais a eficiência, a segurança dos materiais e um bom planejamento, sem dúvida, é crucial para um bom tratamento. E por que essa busca pela saúde bucal? Qual seria o primeiro procedimento, doutora? Sim, a gente já deve ter escutado, muitas pessoas já escutaram aquela versãozinha que diz, a saúde começa pela boca. Né? Então, muitas vezes o paciente está com algum problema sistêmico e isso vai se refletir na boca e ele não sabe. Então, é rotineiro chegar no consultório um paciente que está com sangramento gengival, com halitose, e ele pode estar com a glicose descompensada e não tem ideia de que pode estar diabético. Então, nós, enquanto cirurgiões dentistas, temos a obrigação de mostrar para o paciente esses sinais e encaminhar para um médico especializado para tratar. Então, num caso feito esse, temos que encaminhar o paciente, inclusive em caráter de urgência, ao endocrinologista. Como também no caso de um paciente que tem alguma lesão, alguma mancha que possa ser algum suspeito de câncer, temos que encaminhar para um profissional especializado. Então, alguns casos vai ser o dermatologista, em outros casos pode ser algum hematologista, tá bom? Então, dependendo de onde é a região, é que nós vamos identificar e tratar da maneira correta, sempre no que chamamos de equipe integrada, plano de tratamento multidisciplinar. A gente não pode ver um sinal errado de um paciente e deixar para lá, jamais. E às vezes o paciente vem com um diagnóstico, né, de outros médicos, aí já pode fazer o tratamento. Então, tudo depende da documentação que o paciente tem. Então, não dá para chegar e dizer assim, vou deixar com um sorriso maravilhoso, sem antes saber como é que está por dentro. Então, existem exames básicos para se fazer um bom diagnóstico. Radiografia panorâmica, todo mundo já ouviu falar nisso. Em alguns casos, precisamos lançar mão de uma tomografia computadorizada para a gente saber densidade do osso, qualidade do osso, para poder fazer um implante, por exemplo. Tá? Fotografias são essenciais para todo e qualquer plano de tratamento, porque muitas vezes o paciente tinha alguma assimetria que ele não viu e quando começa a fazer o tratamento ele vai começar a se observar mais e vai achar, isso surgiu agora? Não. Né? Então, também essa assimetria, ela pode, no planejamento, a gente tentar planejar para ser corrigida. Então, tudo isso vai do primeiro momento, do primeiro encontro. E, doutora, o tratamento varia de paciente? Cada caso tem um... Totalmente. Nós costumamos dizer que um bom tratamento ele é sempre individualizado. Como é isso? Muitas vezes o paciente vai fazer só toxina botulínica e pronto. Está feito. Em outros casos, o paciente que precisa fazer só um clareamento dentário. Né? Então, acontece que o paciente chegar dizendo que quer fazer lente de contato, porque está na moda hoje em dia, né? E ele não tem indicação. Né? Então, tem pacientes que quer fazer uma lente e não precisa fazer uma lente, ele vai fazer só um procedimento chamado gengivoplastia, que é recortar o excesso de gengiva e expor mais o dente. O paciente já tem um dente bonito, ele apenas não está aparecendo. Né? Então, tem casos que o paciente vai precisar colocar um aparelho ortodôntico. Ai, aparelho depois de velho? Sim. Então, isso tudo vai no planejamento e sempre individualizado. Acontece também em pacientes, minha amiga fez tal procedimento com você, eu quero fazer a mesma coisa. E não é assim que funciona. Temos que sempre avaliar as características individuais do paciente para que tenhamos um bom plano de tratamento e, consequentemente, bons resultados. Principalmente agora que nós temos uma miscigenação, né, de raças, o Brasil tem um grande problema na reabilitação oral, não é isso, doutora? Sim, porque muitas vezes vai existir uma mistura, um nariz que deveria ser um pouco mais fininho, com um dente que era para ser um pouco maior, mas tudo isso é possível de a gente fazer essas compensações e o paciente vai ficar com o rosto mais harmônico. Está muito mais fácil, muito mais rápido. Quando a gente realiza o procedimento, o paciente olha e faz, eu não acredito que era só isso. Tão simples. E a reabilitação oral não é tão invasiva, né, doutora? Todo procedimento chega a ser muito mais simples do que uma cirurgia, mas tem que ter muita cautela.
né? Então, um preenchimento labial, por exemplo, é interessante que o paciente tome a medicação previamente para evitar inchaço, mas fura. E na hora que a gente perfura, tem que ter cuidado com se o material está de boa qualidade, com toda a parte de esterilização. Então, é muito importante que o paciente fique atento ao ambiente que ele está fazendo, verificar a postura do profissional, do auxiliar do profissional, se está tendo todo esse cuidado com a biossegurança, para evitar contaminações. Doutora Alexandra, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. A aparência do sorriso pode ser mudada em qualquer idade, desde que os dentes e a arcada estejam saudáveis. Ele pode estar em vários lugares. E você pode não perceber. Elimine todos os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. E estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a especialista em reabilitação oral, doutora Alexandra Calafani. Doutora Alexandra, eu quero fazer uma pergunta sobre Existem vários procedimentos na reabilitação oral. Então, eu vou perguntar de alguns, né, que tem a plasma rico em plaquetas. O que seria? O PRP, o plasma rico em plaquetas, ele na verdade não se restringe só à parte oral. Pode ser usado em toda a face. Eu, em minha área, trabalho nessa região do pescoço para cima, mas outros colegas médicos de outras áreas podem atuar em todo o corpo. Então, como é que funciona? O paciente faz uma coleta de sangue no momento que vai realizar o procedimento. E esse sangue ele passa por uma centrifugação e é separado. A parte vermelha do plasma, que é a parte líquida. E no plasma existe a partezinha intermediária dele que nós chamamos de ouro líquido. Essa parte é fantástica. Existem fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles podem ser reinjetados no paciente, de maneira que vai estimular a produção de colágeno e elastina, que são os grandes ajudantes da gente na hora do processo de anti-envelhecimento. Então, todo mundo já ouviu falar de colágeno. Que danado é esse colágeno? O colágeno, ele é uma proteína capaz de manter a tez da nossa pele, a cor da nossa pele mais bonita, mais clara, mais rígida. Então, é isso que nós vamos perdendo com o passar dos anos, tá? Então, na hora que é injetado o fator de crescimento, o nosso corpo começa a entender que ele tem que produzir mais. Então, por isso que vai na linha do anti-envelhecimento. Já tentaram injetar no paciente o próprio colágeno pronto, mas não dá para a gente extrair o colágeno humano para injetar. Então já tentaram fazer também de animais, mas existe muita chance de alergia. Então o que é um tratamento super seguro é o PRP, porque é do próprio paciente, ou seja, não tem risco de contaminação, não tem risco de alergia, não tem risco de rejeição, certo? É injetado no paciente e o corpo vai começar a fazer essa produção. E o que o paciente vê de resultado? Uma pele mais firme, mais clara. É muito indicado para marcas do sol, as marquinhas de acne também, as ruguinhas finas, flacidez. Então, os pacientes ficam muito felizes, mas é necessário que seja feito um planejamento para que se diga quantas sessões o paciente precisa fazer para ter um bom resultado. E qual é a idade, doutora, que pode A partir dos 18 anos pode ser feito. Uma coisa que eu escuto muito é os pacientes perguntando, isso é novidade? Porque eu nunca ouvi falar. Na verdade, o PRP, ele já existe há mais de 20 anos. Alexandra, mas por que a gente não ouviu falar? Não divulga, né? Porque as indústrias estão por trás disso. Então, na hora que o paciente usa um material que é dele, isso não dá retorno financeiro para muitas indústrias, tá? Então, a parte farmacológica e ácido hialurônico, por exemplo, não quer. Então, existe muito mais mídia para o que vende mais e outra. É muito mais prático para qualquer profissional abrir uma gaveta, pegar um ácido hialurônico da vida e injetar no paciente. Né? Para fazer o PRP, precisa que venha um profissional para fazer a coleta sanguínea,
passa por esse procedimento de centrifugação para poder ser injetado. Então, às vezes, demora um pouquinho mais. Uma sessão de PRP facial demora em torno de 40 a 50 minutos. Não considero que seja algo tão demorado, mas exige ter um outro profissional para poder fazer essa coleta. Então, isso gera um custo a mais para o profissional, diretamente, mas em contrapartida, para o paciente é muito melhor. Tem um grande resultado, né? Sim, o PRP só não substitui totalmente o ácido hialurônico. Para grandes preenchimentos, é necessário que o paciente faça o preenchimento efetivo com materiais preenchedores. E o mais conhecido atualmente é o ácido hialurônico. Outros tratamentos também, outros procedimentos, doutora, tem a ortodontia autoligada. O que seria esse procedimento? A ortodontia autoligada é o que há de mais moderno hoje em dia em ortodontia no Brasil e no mundo. Então, o que é que ela é capaz de realizar? De fazer uma expansão na arcada óssea do paciente de maneira a acomodar melhor os dentes. Então, nós conhecemos várias pessoas que precisaram extrair alguns dentes para poder fazer uma acomodação, porque tinham aqueles dentes apinhados, ou como mais popularmente nós chamamos de entramelados, né? Então, hoje isso praticamente não existe mais. Por quê? Porque o paciente, mesmo adulto, mesmo já não tendo mais essa fase de crescimento, com esse tipo de aparelho é possível a gente conseguir fazer uma expansão e acomodar melhor os dentes. Então, funcionalmente é melhor porque ele vai se manter com os 28 dentes em boca, assim como alguns traços como o bigode chinês, ou essa ruguinha de marionete, ou o queixo que fica um pouquinho mais para dentro, vai ficar mais preenchido. E aí o paciente não vai precisar fazer tanto preenchimento facial, porque vai ser preenchimento de dentro para fora, ou seja, o osso do paciente vai preencher a pele. Vai preencher. Que interessante, doutora. E os implantes dentários, doutora, dá segurança para o paciente? Sim. Eu costumo dizer que nada é melhor do que o que a natureza nos deu. Eu digo isso a todos os pacientes, mas para o paciente que perdeu um dente, hoje, sem dúvida, a melhor opção para a reposição disso é um implante dentário. Mas alguns pacientes têm medo, têm receio, porque já escutaram histórico de rejeição, paciente que ficou inchado, que teve alguma infecção. Tudo isso vai naquela história que eu disse no começo, planejamento, certo? Então, o paciente pode chegar no consultório, eu quero fazer um implante. Antes de a gente dizer se é possível ou não realizar um implante, precisamos avaliar através de exames de imagem, não só o exame clínico do paciente. Né? Então, um bom planejamento com a tomografia computadorizada, que vai dizer a densidade do osso, quanto que eu tenho de altura e de largura, a gente vai saber planejar e vai dizer para o paciente, ó, você vai fazer esse implante aqui, com tanto tempo vai conseguir ter uma reabilitação funcionalmente, é quase igual a um dente natural, esteticamente as pessoas não vão saber que não é um dente natural. Então, por isso que hoje é a melhor opção, sem dúvida, na odontologia. E doutora, e qual é o paciente que não pode fazer o implante dentário? Então, tem alguns casos de pacientes que não vão poder realizar um implante. Quais são eles? Paciente que esteja com alguma doença, tipo câncer, ou algum problema hematológico severo, que não esteja compensado. Doenças tipo artrite reumatoide, doenças autoimunes, para que seja feito tem que estar bem controlado, então isso tem que ser combinado com o reumatologista ou com o oncologista do paciente. Por isso que fica sempre nessa história que eu sempre bato, plano de tratamento integrado, equipe multidisciplinar sempre, tá? Então, o paciente que não vai poder se submeter é um paciente que sistemicamente não esteja saudável, mas o restante, todo ele sem problema. E também, como você até citou, né, no primeiro bloco, da bichectomia. O que seria a bichectomia, doutora? Sim, a bichectomia está na moda também, a cirurgia. Tem muitos artistas fazendo e os pacientes estão querendo muito, né? Por que o nome bichectomia? O nome bichectomia vem da estrutura chamada bola de Bichat, que Bichat foi o francês que descobriu que existia essa estrutura em nossa face, tá? Então, alguns pacientes mordem muito a bochecha, muitas vezes por excesso de gordura nessa região. E hoje o padrão de beleza que nós chamamos é a face diamante, ou seja, são 5 pontos de luz, maçã do rosto, ângulo de mandíbula e ponta do queixo. Na hora que é feita essa cirurgia para remoção do excesso de gordura, esses pontos de luz, eles se iluminam mais, eles aparecem mais e a gente fica mais bonito, se encaixando no padrão de beleza atual. Então, por isso que os pacientes querem fazer muito, mas não é todo mundo que tem essa indicação, né? Então, o exame necessário e adequado para que a gente faça um bom planejamento e dê indicação para o paciente, se ele tem ou não de fazer a bichectomia, são 2. Uma ultrassonografia. A ultrassonografia, que não é nada invasiva, é um exame muito simples, vai dar uma noção do volume de gordura que o paciente tem.
tá? E o exame clínico, se o paciente tem área de mordedura de bochecha. Paciente que morde a bochecha, a gente consegue ver nitidamente uma linha branca por dentro da boca. Olha, Então não é só o paciente dizer, eu quero fazer porque eu quero ficar linda. Não, né? É muito mais funcional do que estético. Então eu costumo dizer, você vai ficar mais funcional, você vai ficar mais saudável e a consequência disso é que você vai ficar mais bonita. Mas sempre levar em consideração primeiro a saúde antes da estética, sem dúvida. Doutora Alexandra, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Um sorriso bonito não depende apenas de belos dentes, mas também de uma gengiva saudável. O câncer ósseo pode atingir crianças e adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se seu filho reclama de dores persistentes nos ossos, não relacionados a fraturas, quedas ou traumas, pode ser um sintoma. Leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. E estamos de volta com o terceiro bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista a especialista em reabilitação oral, doutora Alexandra Calafante. Doutora Alexandra, qual é o procedimento que chama microagulhamento? O que seria, doutora? Microagulhamento também é um dos queridinhos do momento, principalmente por causa da Luciana Gimenez. Tá? A Luciana Gimenez é a garota propaganda desse tratamento. Então ela aposta horrores, fazendo o microagulhamento toda ensanguentada e ela põe isso nas redes sociais dela, né? Então, muitos pacientes estão querendo fazer. Qual que é o fundamento do microagulhamento? Ele é um rolinho com pequenas agulhas que na hora que a gente passa na pele, vai fazer duas coisas basicamente. A primeira, vai gerar um processo inflamatório que a partir disso vai começar a existir o estímulo de produção de colágeno e elastina. Isso é externo. Externamente, tudo na pele, tá bom? E a outra coisa é a seguinte, nossa pele ela tem uma camada de proteção. Eu estou tentando falar sempre com termos bem acessíveis para que todo mundo entenda. Então, na hora que a gente passa um hidratante, ele vai ter dificuldade de penetrar e de agir onde realmente ele tem que agir. Então, na hora que a gente passa o microagulhamento, que passa o rolinho de agulhas, vai criar um monte de canais, de caminhos para que o hidratante que a gente coloca consiga penetrar e a pele absorva melhor. Por isso que tem um resultado tão bacana. Então, fica feio? Fica, mas assim que a gente termina e que limpa a pele do paciente, ele vai ficar só vermelho. Se for feito dentro de um padrão, dentro do protocolo correto, quando a gente limpa, fica só vermelho, porque não é para arranhar, é para criar microperfurações. Alexandre, isso dói? Se for feito sem anestesia, dói. Se for feito sem anestesia, dói bastante. Mas para isso existe anestesia, que nós podemos fazer no paciente para que seja mais confortável, não é? Então, e esse hidratante, Alexandra, é usado a partir de quê? É muito comum nós utilizarmos hidratantes à base de ácido hialurônico e vitamina C. Por quê? Porque vão estimular a produção de colágeno e elastina. Então, os pacientes já estão muito nisso, colágeno e elastina. Mas também podemos associar ao PRP, que é aquele tratamento do plasma sanguíneo que a gente conversou. Por quê? Ele não é cheio de fatores de crescimento. Então, muitas vezes, ao passar o microagulhamento, criamos o caminho e colocamos a máscara de plasma, que tem muito fator de crescimento, e aí vai estimular o corpo a produzir colágeno e elastina. Então, o resultado disso, após alguns dias, é o quê? Uma pele mais firme, mais iluminada, as rugas finas vão sumindo, as marcas de acne e as manchinhas também. Isso em quanto tempo, doutora? Alguns pacientes respondem mais rápido, outros mais devagar. Então, a quantidade de sessões que cada paciente vai precisar, isso tem que ser planejado. Mas, normalmente, depois de uma semana, o paciente já começa a ver diferença na pele, sim. Olha que interessante. Tem que ter muito cuidado ao fazer esse procedimento, a não ir para ambientes contaminados, então fez o procedimento, vai para casa. Como também, no dia seguinte, muito cuidado com exposição ao sol. Então, protetor solar direto, porque se a gente abriu esses caminhos, você pode, sem querer, evitar, levar alguma contaminação na pele. Então, eu tenho um cachorro em casa, cheguei em casa, eu vou levar um monte de lambida do cachorro no rosto. Não, pelo amor de Deus. E isso acontece, né? Então, seguir a recomendação do profissional que está cuidando de você.
todo passo a passo é fundamental para que você não tenha nenhum problema. Afinal de contas, você está fazendo tratamento para ficar mais bonito, para se sentir melhor e não para ter um problema. Então, a bactéria, ninguém consegue mensurar o tamanho, não é verdade? Então, o máximo de cuidado possível no dia que realizar esse procedimento. Fez, vai para casa. Então, não vai expor o rostinho vermelho para todo mundo, vai para casa. A precaução, no caso, é mais importante também. Sem dúvida. Eu digo muito isso. A gente faz para ficar mais bonito, para ficar melhor, para se sentir bem, não para ter um problema. E, infelizmente, alguns problemas podem acontecer, não é? Então, eu já atendi alguns pacientes que não seguiram a recomendação dos colegas e aí tiveram complicações. E às vezes vai ficar uma marca, uma cicatriz que é mais cedo do que o que você tinha antes. Não é esse o objetivo, não é verdade? Claro. Doutora, tem uma técnica, né, de minimamente invasiva, que são os fios de sustentação. O que seriam esses fios? Os fios de sustentação, nós dizemos que é uma técnica minimamente invasiva quando comparada a uma cirurgia plástica de lifting, tá? Mas não é tão pouco invasivo assim. Afinal de contas, vai ter perfuração. Então, o principal objetivo de utilizar fio de sustentação também é produzir colágeno e elastina, fazendo esse efeito de lifting, de levantar a pele. Por quê? Eu costumo dizer, meus pacientes riem muito com isso, que a gente não envelhece, a gente derrete, a gente vai fazendo assim. Então, o grande segredo de você fazer uma boa harmonização facial é ir no sentido contrário. Então, o PRP que a gente falou é sentido contrário do envelhecimento, o microagulhamento é sentido contrário do envelhecimento. Então, o fio de sustentação ele serve exatamente para isso. Se você está derretendo, o fio vai te puxar de volta. Então, os pacientes ficam muito felizes com o resultado. Por quê? Porque dá para rejuvenescer bastante e você não precisa ir para um centro cirúrgico. Agora, também tem que ser feito com um profissional altamente capacitado. Todos os cuidados de higienização, de esterilização, medicação que tem que ser tomada, tudo tem que ser feito, tem que seguir o protocolo para que você tenha um bom resultado. Sim. E, doutora, é incrível que na reabilitação oral existe a acupuntura estética. Sim. Interessante esse termo. Na verdade, a acupuntura, ela existe em todo o corpo, mas a gente está focado aqui em falar de face no momento, não é verdade? Eu sou acupunturista e isso é uma coisa que me encanta demais. Eu sempre digo para os pacientes, eu gosto de botar o corpo para trabalhar, porque nós envelhecemos, nós adoecemos, por quê? Porque nosso corpo vai parando de trabalhar da maneira correta. Então, a coisa mais inteligente que existe é a gente tentar ir nessa linha contrária do que vai acontecendo, ok? Então, para que serve a acupuntura? Para estimular o corpo a agir. De que maneira, Alexandra? Você fez um preenchimento e a gente vai usar alguns pontos de acupuntura em sua face para que esse preenchimento ele seja mais eficaz, para que você precise usar menos material preenchedor, de maneira que você vai economizar dinheiro, que você vai injetar menos material e você vai ter um resultado melhor. Tá? Então, paciente faz um PRP, por exemplo, na semana seguinte, porque os fatores de crescimento, procedimento. Às vezes a gente faz antes. Não tem contraindicação, mas o que acontece? Num PRP, por exemplo, os fatores de crescimento eles vão estar lá de 3 a 5 dias. Então a gente marca uma semana depois, por quê? Aquilo ali que está parando de acontecer, a gente vai lá e estimula para o corpo continuar trabalhando. Então que os pacientes dizem é isso, nossa, estou sentindo que minha pele está mais rígida, está mais firme. Por quê? Porque o corpo está trabalhando. Né? Então a acupuntura ela vai servir para isso. Então tem alguns casos de paciente que a gente melhora o bigode chinês só fazendo acupuntura. Isso é fantástico. Com certeza. Entendeu? Então, algumas ruguinhas também a gente consegue tirar só com a acupuntura. Então, os pacientes estão adorando essa Amam. terapia. Amam e a gente pode colocar também, né, para poder ficar mais tranquilo, mais relaxado, até num procedimento como o fio de sustentação, por exemplo, que é de todos os procedimentos, o que é um pouco mais demorado, o que é mais elaborado. A gente lança a mão da acupuntura para o paciente ficar mais tranquilo, mais relaxado antes do procedimento acontecer. Porque o paciente também tem alguns traumas, né, de ir até o dentista. Então, o tratamento terapêutico seria Sim, a gente viável. usa muito a acupuntura também pós-cirúrgico para ajudar o paciente a não inchar, a não sentir dor. Né? Então, antes de fazer o procedimento, a gente faz o uso da acupuntura para quê? Para o paciente ficar mais tranquilo, mais relaxado. E no pós, para evitar edema, para evitar inchaço. E também depois, para a gente potencializar o resultado dos tratamentos que a gente realizou. Doutora, qual a importância do cirurgião dentista no tratamento do câncer? Nós, como qualquer profissional da saúde, temos fundamental importância e responsabilidade no tratamento do câncer.
Acho que todo mundo já ouviu falar que existem umas letrinhas que temos sempre que levar em consideração, que é o A, B, C, D, E do câncer. Então, assimetria, bordas irregulares, contorno, diâmetro muito grande, evolução. Então, na hora que você é minha paciente, você me aparece 6 meses depois para fazer uma limpeza e eu estou vendo que você tem alguma mancha que ela não existia, eu tenho que lhe alertar e tenho que lhe encaminhar para um oncologista. Ou, por exemplo, se a gente tiver alguma lesão em boca, as lesões de câncer em boca mais comuns são de lábio inferior e na borda da língua. Por quê, Alexandra? Moramos na Cidade do Sol. Na hora que a gente está caminhando, onde é que o sol bate mais? No lábio inferior. Como a borda da língua, por quê? Muito comum de o paciente morder. E se você tem uma predisposição para o câncer, você fica mordendo, está traumatizando, está ulcerando, o que pode acontecer? Ela evoluir. E muitas vezes o paciente não está vendo, porque a boca ela tem um fundo escuro. Então, na hora que nós estamos examinando um paciente, seja numa simples limpeza, que nós vamos olhar toda a boca, temos que ver tudo isso para alertarmos o paciente. Por quê? Diagnóstico precoce é fundamental. Entra toda aquela história que a gente disse desde o início. Equipe multidisciplinar. Responsabilidade e compromisso com os pacientes é fundamental. Antes mesmo da estética. Bem antes. Doutora, eu quero parabenizar a sua especialidade, né? Obrigada. E agradecer a sua entrevista no programa Consultório Médico. Obrigada, um grande prazer. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar na próxima semana com mais uma edição inédita. Compartilhe, curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!